Se você tava dormindo, não deve ter visto que a nova temporada do FIAP Decode tá no ar. E tem uma outra coisa que a gente viu aqui que é muito séria, porque em 14 de fevereiro, os nossos sistemas detectaram sinais celulares próximos ao litoral de São Paulo. E o que aconteceu foi o envio de uma mensagem de terremoto. É isso mesmo, você tá vivendo a sua vida feliz e contente, andando por aí e recebe um aviso de terremoto no celular. Só que o plot twist é que você não mora nem no Japão e nem na Califórnia. Você mora no Brasil. E aí eu te pergunto, o que você faria? Pergunta difícil. Acho que eu sairia correndo para avisar todo mundo, ligar ali para os meus familiares que estiverem juntos e tentar ir para uma sala ali onde não possa cair nada em cima de ninguém. O famoso fuja para as colinas. Exatamente. E você faria o que nessa situação? Cara, nessa situação é bem difícil. Porque não é muito comum ter terremoto aqui no Brasil, né? Eu nem imagino o que eu queria fazer. Geralmente, começar a assustar, tentar entrar na internet, ver se tem alguma notícia, alguma coisa assim. Claro que eu também ia correr para as colinas, ia me preocupar com a família, mas principalmente eu ia correr aqui para esse estúdio para te contar tudo na nova temporada do FIAP Decode, porque a gente vai continuar decodificando as principais notícias do mundo tech e do mundo geek. Eu vou continuar sendo o André Davi, mas cada semana eu vou ter convidados novos para conversar com a gente. Hoje quem tá aqui comigo é o Henrique Frank. Tudo bem com você, Henrique? Tudo ótimo. Prazer estar aqui, espero contribuir aí pro nosso papo. É muito bom ter você com a gente. E quem tá aqui comigo também é o Pedro Silva, que é Dev Full Stack. Tudo bem contigo, Pedro? Tudo certo, prazer estar aqui, tendo esse papo com vocês hoje. Tudo tá nesse clima de alegria, de apresentação, de amizade, mas agora quem entra em cena é o nosso velho conhecido, o timer do FIAP Decode, que começa agora. Começando o nosso bloco de notícias, olha só, a gente teve então o Google pedindo desculpas por um alarme falso que foi disparado, avisando que tinha um terremoto no Brasil. Isso realmente aconteceu, saiu notícia, a galera postou na rede social. E o estranho é que o Brasil não costuma ter terremoto. E esse não é nem o primeiro caso do tipo, porque já aconteceu, salvo engano, no Havaí, há muitos anos atrás, uma mensagem de míssil que foi disparada por acidente, porque alguém errou o dia. Eu pergunto pra você, cara, essa situação aqui é normal, é de se esperar num mundo tão tecnológico? O que você achou desse caso? Não é normal, mas pode acontecer. O que eu acho que aconteceu era um domingo ali de praia, não sei o dia certo, se era domingo ou não. Mas passou um carro de funk tocando ali no meio da praia, vibrou o acelerômetro de todos os celulares e aí a Google disparou um alerta falso. Porque... Só pode ser isso, eles pensaram. Porque, pelo que eu vi lá, é um acelerômetro que eles usam do celular, né? E vários celulares tendo isso, eles podem disparar um alerta ou não. Mas, de fato, está sujeito a falhas, né? Não tem nenhuma redundância, verificando notícias, alguma coisa como o Pedro falou. Inclusive, lá nos Estados Unidos, pelo que eu vi, eles utilizam sistemas do governo sísmicos, né? Que aí tem uma confiabilidade muito maior para dizer se é um possível terremoto ou não, né? Sem você precisar aferir ali se os celulares estão funcionando. E para você, Pedro, acho que a maior dúvida que fica é: a culpa é de algum dev que escreveu uma linha errada? Porque são sempre os culpados na cabeça das pessoas. Provavelmente foi algum problema de hardware, né? Então foi mais o sensor ali do chip deles que detectou esse movimento. Aí eles não deram muita informação do porquê que teve esse erro, né? Então a gente tá assim, se realmente foi um erro, pode ter sido algum ataque também. Se foi uma falta desse pensamento que o Henrique trouxe pra gente de, vamos validar essa informação em algum lugar, né? Tá tremendo, mas será que algum órgão nacional disse a mesma coisa? Essa é uma notícia muito interessante, porque a gente começa cada vez mais a depender de detecções automáticas, de sistemas que pensam pela gente, inclusive as inteligências artificiais. E aqui nos bastidores, só entre nós, a gente estava conversando sobre emprego, sobre trabalho, sobre esse processo de arrumar uma nova vaga no mercado. E essa notícia diz que o LinkedIn está testando uma nova ferramenta com inteligência artificial para ajudar nas buscas por vagas. Então, nesse caso, não é uma ferramenta para as empresas, é uma ferramenta para os usuários em busca de emprego encontrarem melhor. E qual que é a história que está sendo contada aqui? Quando você faz uma busca tradicional, você busca por uma palavra-chave. Então, estou buscando por emprego, sei lá, videogame na sala de descanso. Aí, se tiver exatamente essa frase, vai aparecer na busca. O que está sendo sugerido agora é usar um LLM, parecido com o das IAs, que a gente tem usado, essas IAs generativas, para escrever um textinho mais natural. Olha, quero um trabalho próximo à minha casa, que faça isso, isso e aquilo.
e ele encontrar a vaga. Eu queria saber de você, Pedro, afinal você é dev, e a gente sabe que é uma das áreas que está a todo momento com movimentações de mercado. O que você acha de uma ferramenta dessa, cara? Pô, eu acho que vai ajudar muito, porque hoje o filtro de buscas do LinkedIn é horrível. É péssimo, né? É péssimo. Você pesquisa lá, vaga front-end, por exemplo, acaba aparecendo muito. Full stack, back-end, você coloca JavaScript, aparece até Python, porque ele vem juntando, né? Por exemplo, algum recrutador colocou lá JavaScript no meio da descrição da vaga e ela acaba vindo para você. Uhum. Então, eu acho que ele pode usar IA para analisar o perfil do usuário também, para filtrar melhor essas vagas. Às vezes já sugeriu um match, porque a matéria até traz um problema que ela coloca aqui, que tem vagas que ficam meio escondidas, porque as pessoas não conseguem encontrar. E aí, aquela hora eu joguei a culpa nos devs, agora eu vou dizer que é um problema de dados. Cadê os dados que indexam essas vagas? Como que você enxerga isso aqui, Henrique? Olha, eu acho isso muito importante, né? Porque hoje o LinkedIn, ele é basicamente um query ali no SQL, né? Como se fosse você fazendo uma consulta num banco de dados. Uhum. E eu vejo muita gente que, enfim, eu converso, que pede ajuda para mim sobre LinkedIn, que eles não estão conseguindo achar a vaga na área que eles querem, né? Mas por quê? Você tem que estar mudando as palavras-chave que você está colocando. Uhum. Então, por exemplo, análise de dados, você tem que colocar analista de dados, análise de dados, sei lá, análise só. Tem que testar várias variações para talvez você achar algumas vagas. E com essa ferramenta vai ser muito mais fácil, né? Que você vai conseguir entender pelo contexto ali o que a pessoa está buscando. Uhum. Porém, o que acontece também é que vai ter uma concorrência maior, né? Vai ser mais gente sabendo como pesquisar. E aí você vai ter que correr atrás ali. E sem contar que pode acontecer um momento Black Mirror, né? Os caras podem, sei lá, casar os dados das pessoas com as vagas, o que a princípio seria bom, mas pode acabar jogando algumas pessoas totalmente para fora do campo de disputa. Mas é muito interessante que o LinkedIn, que assumiu esse papel central na nossa busca por empregos, também está correndo atrás de se atualizar. E já que eu falei de Black Mirror, eu queria dizer o seguinte: desde criança, eu espero que aconteça o teletransporte. Eu já falei isso aqui em 100 episódios do Decode, sei lá. Já falei um montão de vezes que eu espero o teletransporte chegar, mas tem uma notícia que não é do teletransporte e ainda assim me faz sentir meio Jetson, meio no futuro. Porque olha só, cientistas descobriram como transferir dados entre duas máquinas usando internet quântica. Olha que nome bonito. Fala sério, você que é ouvinte do Decode não percebe o poder de uma internet quântica? O que diabos é esse negócio de internet quântica? A gente está começando a desenvolver computadores quânticos, que são computadores que não se baseiam só em zeros e uns para registrarem, trocarem e processarem informações, mas eles podem assumir vários estados. É uma coisa bem complexa, mas dá para a gente imaginar que ao invés de eu só conseguir guardar 0 e 1, eu consigo guardar um monte de coisa. E o que os cientistas têm de dificuldade nessa matéria aqui, nessa pesquisa, é como que eu vou juntar esses dados e mandar para o outro lado, se por serem quânticos, eles vão mudar entre sair daqui até lá. Loucura, ouvintes. Mas é basicamente como se você entrasse num trem e saísse lá no seu destino uma outra pessoa diferente. E o Google está dizendo que espera que a gente comece a ver aplicações comerciais, coisa que dá para usar no dia a dia, daqui a 30 anos. Enquanto a Nvidia diz que daqui a 20 anos já vai ter. E aí eu pergunto para vocês, num assunto tão doido, tão maluco, que parece tão distante. Como que é a gente começar a ver essas tecnologias tão de ficção começando a chegar? O que gera em vocês? Quais são as expectativas? Quais são os medos? Conta um pouquinho pra gente. Boa, legal. Nossa, esse assunto do computador quântico, processamento quântico, eu lembro desde a minha faculdade, há 5 anos atrás ou mais, que já começava a se falar, né? Então, eu acho que tem muito hype envolvido. Uhum. Foi muito legal que agora teve o prêmio Nobel lá, que realmente foi esse problema do emaranhamento quântico. Exato. E aí, realmente, quando você passa um dado aqui, você não precisa ver o outro lado, né? Então, isso melhora o processamento, você não precisa checar 2 vezes. Eu acho que vai ser muito bom, principalmente para processamentos mais complexos. Nessa parte de IA, LLM, acho que no futuro vai fazer muita diferença, mas eu não acho que vai ser uma coisa tão curto prazo. Acho que ainda acaba sendo muito hype, mas dá para ver que está começando a andar. E isso é extremamente positivo. Até porque quando começa, costuma ser tudo muito caro, né? Mais empresas que conseguem usar, não chega tanto na outra ponta. Quando você olha para esse tipo de novidade, cara, o mundo andando tão rápido, o que te desperta? Parece até ficção científica mesmo, né? Tipo, a gente lembra do Homem-Formiga, reino quântico e tudo mais.
Mas, pô, eu tô vendo que tá sendo uma corrida também. A Microsoft também anunciou esses dias. E, ao meu ver, vai ser essa corrida de IA e computação quântica. Elas até andando juntas um pouco, né? Sim, eu acho que agora com todas as empresas olhando para esses lados em conjunto, uma vai ajudar a outra. Ou seja, com o desenvolvimento de IAs, vai ajudar no desenvolvimento da computação quântica e vai conseguir melhorar todas as outras áreas também. Todas as outras respostas até. E eu acho que eu tô querendo colocar muito medo na galera em 2025, mas eu fico pensando, a graça da computação quântica é a gente resolver problemas mais difíceis mais rápido. Então, problemas que às vezes a gente fala, não tem como resolver isso, ou não tem como resolver com um computador, porque vai durar centenas de anos, milhares de anos. Como com as senhas, né? Quebrar uma senha por força bruta pode demorar para sempre, mas com a computação quântica pode ser muito rápido. E aí eu repito, vocês não têm medo? Vocês, eu tô apontando sem apontar para mim, né? Mas vocês, profissionais de tecnologia, não morrem de medo do que pode vir por aí? Sempre vai ter que ter alguém para programar. Eu acho, pelo menos até eu existir, né? Quem sabe as próximas gerações, não sei. Mas enfim, acho que a tecnologia ela só vem para somar, né? Tiveram grandes avanços aí na história, né? Coisas que mudaram, o pessoal tinha muito medo. No começo sempre dá muito medo, né? Até o próprio ChatGPT, muita gente ainda tem muito medo. Os devs acham que vão perder emprego, enfim. Mas eu acho que vai ser algo extremamente positivo. A gente vai crescer muito aí com essa evolução, né? Quando estiver pronto. E eu ouso a dizer que talvez seja tão revolucionário quanto o ChatGPT, quando isso der certo. Cara, você me fez pensar numa coisa, porque você jogou em duas pontas, né? Você falou, o futuro pode ser bom, pode ser ruim, apesar de você ser otimista e acreditar que veio para ajudar, mas você trouxe um problema presente. E tá rolando essa conversa bastante, né, Pedro? Você, principalmente, que cria conteúdo para outros devs, tá acontecendo muito, cara, de essa dúvida. Eu vou perder meu emprego e agora o que eu faço? Como você enxerga? Será que esse risco aumenta? O que você tá olhando? Então, eu acho que hoje em dia, quem tá chegando na área tem esse medo. A área é muito saturada, tem as inteligências artificiais que hoje em dia, se deixar, criam softwares praticamente sozinho. Mas você precisa saber dar os comandos corretos. Não é simplesmente, cria um Uber aí para mim e ela vai te entregar um Uber novo. Não é bem assim. Então, eu vejo muita gente iniciando achando que vai perder o emprego para IA, mas não é bem assim. A IA hoje eu vejo mais como uma ferramenta. Então, se você tem a base, você sabe usar a parte de lógica, sabe como a IA funciona, ela vai te ajudar em tudo no seu trabalho. Até para quem está aprendendo hoje em dia, utilizar a IA é excelente. Uma forma de aprender melhor, né? Aprender mais rápido. Eu ando cheio de colocar aí minhas documentações em alguma IA para extrair logo aquilo que eu quero, sem precisar ficar lendo um montão. Mas eu preciso declarar uma coisa, aqui nessa nossa conversa, inclusive para vocês, ouvintes do Decode. Os caras estão aqui na primeira participação do primeiro episódio da temporada de 2025 e já passaram muito bem pelos nossos minutos de notícia. Uma salva de palmas virtuais para os dois. Inclusive, dá tempo, você sabe que eu tô querendo puxar, você que é decoder das antigas, de uma curiosidade da semana. Olha essa curiosidade. Tem algumas tecnologias que estão se recusando a ir embora. E o pessoal do Tech Radar, eles reuniram 5 dessas tecnologias que não querem morrer, inclusive de 2025. Eles estão falando de disquetes, sim, disquete, aquele pequenininho. Portas VGA, onde a gente ligava os nossos monitores. Portas paralelas, onde eu ligava minhas impressoras matriciais. Máquinas de fax e pagers, que são usados por algumas profissões, tipo médico e tal. Gente, é muita tecnologia antiga que ainda existe. E a gente vê muito essa corrida por adotar a tecnologia nova. Eu sou muito geek, então sai uma coisa nova, eu já tô querendo ver, já tô querendo ter. Algo até complicado. Mas eu queria saber de vocês, quando vocês olham tanta coisa velha sendo usada até hoje, vocês se incomodam ou na verdade é algo positivo? Eu não me incomodo porque do Brasil tem diferentes regiões, né? Então, hoje a gente está na capital de São Paulo. Então, a gente tem acesso à tecnologia com muito mais facilidade que outras regiões. Sem dúvida. Então, tem gente, se bobear hoje no Brasil, não sabe o que é inteligência artificial. Por falta de informação, falta de chegar essa informação nas pessoas. Então, eu acho que
Hoje a gente tem muito acesso a essas tecnologias novas, mas tem gente que gosta de viver no passado também, gosta ali do seu fax mesmo, que funciona, né? E a pessoa tem medo de mudar também, não quer experimentar algo novo. Mas você trouxe um ponto interessante esse das regiões do Brasil, porque realmente tem região que não tem internet, que às vezes até o saneamento básico não chega, e a gente tem uma massa de tecnologia, entre aspas, antiga, que ainda poderia ser usada para fazer o bem nesses lugares, para ter ali uns sistemas melhores. Você foi positivo até agora, Henrique. O episódio inteiro você veio aí com um positivismo muito bom. Eu queria saber, nesse caso aqui, para onde você fica. Ainda existe disquete? Pra mim já não existia mais há muito tempo, já morreu há muito tempo. E eu acho que tem muita coisa vindo ainda pra morrer, ó. HDMI eu acho que já tá sendo substituído por USB-C, tem conexão também wireless. Os próprios HDs, né, pra gente que é de dados, né. Hoje em dia, o SSD já é muito melhor que um HD, então acho que não tem uma vida muito longa ainda. E até mesmo o armazenamento na nuvem, né? Então, por exemplo, tem alguns celulares que tem o SD, pode ser que não tenha mais, tenha um pequeno espaço, tendo uma internet boa, você consegue conectar na nuvem, no data center e tudo mais. Então, tem muita coisa mudando ainda. Eu acredito muito na renovação, mas é muito importante esse ponto do Pedro, porque, querendo ou não, a tecnologia ela gera um lixo, né? Os HDs e tudo mais. Às vezes, para uma pessoa, para uma empresa, aquilo já não se torna obsoleto, né? Mas, às vezes, para uma outra pessoa, ela pode aprender programação, ela pode, sei lá, montar ali a sua empresa. Então, esse ciclo aí também é uma coisa muito legal. Às vezes ela pode ter até o sisteminha de agendamento de cabeleireiro dela, rodando uma Raspberry Pi, que tá lá no cantinho, e tudo vai dar bom. E o que deu bom demais foi ter vocês dois aqui hoje. Eu fiquei muito feliz. E agora que vocês falaram tanta coisa legal sobre a gente, acho que as pessoas estão se perguntando: onde eu acho esses caras? Do que eles estão falando? O que eles estão fazendo? Qual que é o assunto principal deles? Pedro, conta pra gente. Se eu quiser te ouvir mais, te acompanhar mais, onde eu te encontro e do que você tá falando? Pô, você vai me encontrar lá no Instagram, @PedroSilvaDev, _ no final. Eu conto um pouco sobre a minha rotina ali do fisiculturismo, crio um conteúdo do tech também, com um toquezinho de humor. Então, se você precisa dar uma risada, desestressar aí do seu trabalho, vai lá que você vai gostar. Eu gosto demais, inclusive a gente vai deixar esse link aqui na descrição desse episódio. E Henrique, se eu quiser te acompanhar, se eu quiser saber mais sobre você e sobre o que você fala, onde eu te encontro? Boa. A principal rede é o Instagram mesmo, Henrique Frank, com underline no final também. E no LinkedIn eu sempre estou postando artigos ali sobre dados, análise de dados, engenharia de dados, tudo sobre o mercado internacional também. Então sigam lá, porque o meu propósito é justamente ajudar vocês a entrarem para o mercado e terem essa transformação que eu tive também. Com certeza a galera que vai acompanhar vocês vai encontrar muito conteúdo maneiro. E se é de conteúdo maneiro que você tá atrás, não deixa de acompanhar o FIAP Decode ao longo de todo o ano de 2025. E se você não quer perder nenhum dos podcasts da Hipsters Network, acessa aí no seu navegador hipsters.network. Assim, você vai passar o ano inteirado com tudo que tá rolando no mundo da tecnologia. E eu te espero aqui na semana que vem, porque é claro que vai ter mais FIAP Decode. O FIAP Decode faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura, FIAP e PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.